Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira. Eu estou chamando a quinta-feira de a quinta-feira da reflexão, né? A quinta da reflexão. E hoje aqui, pelo menos aqui, né? O dia, o ambiente, né? Está exatamente ideal para isso, né? Tá uma chuvisquinha, um chuvisco, né? Leve. Até quando eu fui levar as crianças na escola, começou a chuviscar. Foi correndo com elas, eu vou caminhando com elas. E então um tempo fresquinho, gostoso, né? O dia ideal, né, pra gente poder estarmos assim mais introspectivo, né? E realizarmos uma reflexão. E normalmente, por que a quinta-feira é o dia da reflexão que eu tenho falado? Porque dentro do ritmo de vida que nós vivemos, a quinta-feira costuma ser o dia que está um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais calmo, né? Dentro da semana, né? Aí já final de semana já é outra coisa, mas dentro da semana, dentro do período que ainda nós estamos na ativa no trabalho, né? A quinta-feira ainda costuma ser um dia mais calmo. Você que quer acelerar, né, que não quer esperar o final de semana para, né, ter aquele tempo de dedicação em si, então a quinta-feira costuma ser um dia que tem a possibilidade, a probabilidade maior de você conseguir, né, tirar um tempo para investir em você, uma reflexão. E qual o significado de reflexão, vamos assim falar, né? Na verdade, a maioria da transformação, ela tem origem numa reflexão, tá? Quando eu falo reflexão, eu falo de maneira bem suave, tá? De uma maneira bem suave. Quando fala reflexão, algumas pessoas talvez podem pensar, né? A gente está ali com o olho fechado, tipo meio que em meditação, né? Existe esses graus também, existe, mas isso daí não é para todo mundo, não. Primeiramente, que quando você vai querer meditar, diferente do que acho que talvez a pessoa imagina assim, você vai ficar ali quietinho, pausado. Na verdade, no começo, quando você não tem a prática, quando você fecha os olhos, que você bloqueia os estímulos externos, o nosso sentido volta para dentro. Fica muito mais bagunçado do que quando está com o olho aberto, porque aí vem pensamento de todo quanto é lado. Aí o famoso brainstorm, né? Tempestade mental, né? Cerebral. Você fica no meio de uma tempestade. E a meditação, na verdade, é um treinamento para aprender a controlar essa bagunça na cabeça da gente, né? Silenciar um pouco, né? Ou controlar um pouco os pensamentos. Mas para chegar nesse nível, tem que se treinar. Tem que se treinar. É divertido? No começo, não. É uma coisa muito sem graça. Então, para começo de conversa, normalmente as pessoas nem dão continuação. Sim, não dão continuação. Então, mas o objetivo é esse. Olha, toda grande transformação, toda grande ideia, ela tem a origem na reflexão, entendeu? Pode ser uma reflexão pequena, igual quando você está cansado. Praticamente você já deve ter tido essa experiência de quando você está tomando um banho, a gente fica mais criativo, a gente começa a ter ideias, lembra de coisas, algumas soluções de algum problema que você estava tentando achar uma resposta e não estava conseguindo. Quando a gente vai tomar um banho, por exemplo, a gente, tipo assim, a ficha cai, né? Isso é uma experiência muito comum. Por quê? Quando você vai lá tomar um banho, você está tomando aquela água quentinha ou fresquinha, né? Cada um tem um gosto, né? Mas para esse caso, normalmente é uma água um pouco meio morna, que alivia as tensões musculares, que aí quando você dá aquela relaxada, né? A tensão solta, né? Aí nessas horas que a ficha cai. Ou seja, aquele estado ali é um leve estado de meditação, meditativo, né? É uma leve
introspecção você tem ali naquele momento. Aí esse estado, ele é favorável para que as ideias fluam, né? E isso existe toda uma explicação científica por trás, tá? Com neurociência, tem toda uma explicação, tá? Mas não vem ao caso nesse momento explicar, mas a gente entende exatamente o que ocorre, nós sabemos, né, hoje em dia, exatamente o que ocorre na anatomia, no corpo físico, com o cérebro, para que aconteça isso. Então, com esse entendimento, hoje nós criamos essas condições de forma intencional, né? De forma artificial. Nós preparamos intencionalmente condições nas quais nós chegamos nesse estado com mais facilidade, né? E quando eu falo da reflexão, é exatamente com todo esse entendimento, né, como base, né, sólida de apoio, que eu falo para você. Tire um tempinho para reflexão. Vou dar um exemplo. Eu estou gravando aqui essa gravação com o celular de uma marca até que famosa, né? Aquela da maçãzinha. Que muitas das pessoas sonham em ter um desse, né? Que eles fizeram um trabalho muito bem de marca, de blending, né? Talvez existam outros aparelhos bem melhor, mas não. Foi trabalhada da marca. Então, a pessoa está com uma condiçãozinha um pouquinho melhor, ele vai querer um celular desse. É um pouco status, né? Inclusive, essa empresa tem trabalhado o status quo, né? Que é não se prender ao tradicional, ser inovação, né? Até o dono, né, o idealizador, criador dessa marca, a gente tem um filme, né, meio que baseado nele, e no filme também você pode ver, né? Eu conheço por outras origens, né? Mas no filme, por exemplo, tem. Isso daí você pode ver isso daí. Que quando a concepção dessa ideia, dessa marca, veio através de um momento que ele vivia parecendo hippie, né? Que hippie, o pessoal curtia esse negócio de nova era, meditação, paz e amor. Então era nesse momento. Então ele também se juntava em grupos para fazer meditação. E o insight, a grande ideia, o cair da ficha, foi exatamente nesses momentos que ele estava praticando meditação. Então, como ele está nesse estado praticando meditação, né, na reflexão mais profunda, que aí o nosso potencial é liberado, né, a visão expande, aí a gente começa a ver as coisas de outros ângulos. E foi através dessa condição que ele teve essa ideia, que hoje é uma marca conceituada, que todas as pessoas do mundo inteiro desejam ter. Um aparelho celular dessa marca, um computador dessa marca. Pode ver, qualquer pessoa bem sucedida, que você vê aí que ele tiver com um notebook, você vai ver, quando ele abre, né, está lá a marquinha da maçãzinha mordida. Então, você já sabe qual a marca que eu estou falando e como ela nasceu, através disso. De uma reflexão, vamos dizer assim, falando de forma resumida, simplificada, tá? E não é só essa não, tá? Grandes outras marcas que tem de tecnologia extremamente avançada, Sony, hoje não se fala muito, mas Sony também antigamente é uma delas. Existem várias. E vão um pouquinho além. As grandes empresas que praticamente aqui sustenta, né, tecnologia e tudo mais, eles hoje em dia possuem dentro do programa deles, né, de capacitação, né, o que a gente chama de meditação, mindfulness, né? Então, assim, eles têm hoje em dia, colocando ali dentro do cronograma, né, dos estudos de capacitação deles, existe essa parte de ensinar sobre meditação. Se as grandes corporações estão introduzindo isso, por que será?
Será que não tem significado? Não tem resultado? Será? Será que essas grandes empresas investiriam alto? Eu estou falando de grandes empresas, entendeu? Você que é do business aí já, né, deve ter ouvido falar Vale do Silício, por exemplo, né? Da onde nascem as startups, né? Mais assim, avançadas relacionadas à tecnologia. Para eles lá é normal. Por exemplo, Google, né? Intel, que faz os processadores dos nossos, né? Computadores, notebook, Intel, Facebook, Intel, Google, tá? Alguns exemplos que praticam, possuem esses programas. A Intel, até onde eu lembro, era 11 meses. Eles têm 11 meses de capacitação, onde meditação está incluída ali dentro. Então, assim, os grandes já identificaram, né, o poder disso. E se eles investirem isso nos funcionários, nos colaboradores, eles passam a se tornar pessoas que dão mais resultados. Então, as empresas investem. Então, não é à toa, tá? Não é à toa. Então, se você está ouvindo isso a primeira vez, decora isso. Decora isso, porque o meu objetivo aqui não é ficar falando de forma técnica e nem de forma difícil, complicada, tá? O que eu tenho no meu coração é levar esse conhecimento que é tido como difícil, inacessível para 99% da população, né? É levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível, tá? Então, esse é o meu objetivo, é a minha meta pessoal, mas você não quer ser, talvez no seu caso, né? Tem pessoas que possam até querer, mas acredito que na maioria das pessoas você não quer ser um especialista disso. Por isso eu não estou falando de termos técnicos, né? Uma hora ou outra eu dou alguma explicação como eu dei agora, mas o objetivo não é ser assim, falar de forma difícil, só te dando um nó na sua cabeça, é falar de forma fácil. Mas para que você venha entender que por trás, quando eu falo a quinta da reflexão, falo de uma forma tão simplificada, mas quando eu falo isso, por trás existe todo esse entendimento, esse conhecimento, essa visão, tá? Então eu estou realmente ensinando, entregando o ouro do ouro do ouro, tá? E por que eu ainda estou indicando na quinta-feira? Porque baseado no ritmo de vida que nós vivemos hoje, é o dia que é mais propício para isso. Já falei várias vezes nos outros vídeos, por isso que é hoje, na quinta-feira, que é o dia que os pessoais aí que fazem vendas, lançamentos, é exatamente nesse dia de hoje que eles fazem a abertura de carrinho, porque as pessoas no contexto geral estão mais tranquilas, então fica mais fácil dele poder fazer uma palestra explicando começo, meio e fim e buscar te converter. Amanhã é sexta-feira, já é o dia que é mais corrido, fica mais difícil, segunda-feira também, entendeu? Então, a quinta-feira já foi identificado que é o melhor dia, então é por isso que eu indico na quinta-feira. Então, mesmo que você tenha uma vida corrida e tudo mais, a quinta-feira é o dia que tem a probabilidade um pouco maior de você conseguir tirar um tempo para refletir, investir em você, mesmo sendo durante a semana. Então, a dica tá aí, tá? Tô te mostrando um pouquinho a parte mais interna, o segredo por trás das coisas. Então, hoje o dia, não sei se aonde você está aí, tá com o tempo igual aqui, meio que nublado. Se tiver, melhor ainda, que a gente já fica mais calmo, mais tranquilo. Lembre-se, quinta-feira, reflexão, e todas as grandes ideias, transformações surgiram através de uma reflexão, seja ela profunda, como você está em um estado de meditação profundo, ou com a leve introspecção, né? Como a gente experimenta muito quando estamos indo tomar um banho, quando estamos ali tomando um banho, ou estamos distraídos, assim, né? Mais tranquilo, ali relaxado. Então, isso a introspecção, a reflexão é uma ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta estratégica, é uma ferramenta criativa, é uma ferramenta de solução, de resolução de problema, tá? A reflexão, ela é tudo isso, tudo isso.
você que quer sair do ponto A para chegar ao ponto B. A reflexão é o que você precisa para ali entrar para dentro de você, ver certinho o que você quer, o porquê você quer. É onde você vai conseguir identificar os valores, os seus porquê. Tá passando por um certo processo que está difícil. Enquanto você está ali no meio, no olho, né, no centro do furacão, é difícil de você ver solução. Mas quando você dá uma saída dali e vem para fora, se coloca numa posição de reflexão, aí você consegue ver a situação, o problema, de um outro ângulo, que estando ali dentro, normalmente você não consegue enxergar. E através de fazer isso, você consegue identificar uma solução para aquele problema de forma mais fácil, né? E muitas das vezes a gente conseguimos chegar também a soluções, a resoluções de maior qualidade, porque para um único problema existem diversas formas de solucionar, mas existem soluções que são melhores do que as outras. E quando nós estamos ali no meio do furacão, nós estamos sob uma extrema pressão, o nosso potencial ele fica um pouco limitado. E as soluções que nós chegamos quando estamos nessas condições são soluções de qualidades um pouco inferior, não são as melhores, não são das melhores. Já quando você está mais tranquilo, você está fora do centro ali dentro do furacão, você consegue ver as coisas com uma visão mais ampla, usando todo o potencial, toda a bagagem que você já tem adquirido até então. Então, as soluções, né, nas quais você consegue chegar dentro dessa condição, desse, né, ponto de visão, são de qualidades superiores, melhores. Ontem eu até vi um livro aqui que fala, acho que é da lei de Pareto, acho que é 80-20, né? Quando, dando um exemplo, quando você está ali dentro, no olho do furacão, a sua solução que você possa chegar, ela tende a ser 20-80. Ou seja, você vai estar trabalhando mais, 80, e inteligente, na verdade, 20 apenas. Quando você sai ali do centro, do miolo, né, do centro do furacão, está do lado de fora, tem a possibilidade maior de você chegar a uma solução 80-20, que é 20 de trabalho duro e 80 de trabalho mais inteligente, entendeu? Mais direcionado. Então, há uma diferença muito grande. Então, parece uma coisa muito boba, né? Mas eu já brinquei algumas vezes e já falei, pessoal, nós precisamos voltar a viajar na maionese. Mas viajar na maionese de forma construtiva, edificativa, de forma positiva. Que, em outras palavras, nós podemos chamar, sim, de reflexão. Você vai estar ali, refletindo, pensando, né? Viajando na maionese, nos assuntos. Mas precisa ser, nesse caso, né, ser coisas edificativas, né? Não tem problema algum você ficar viajando na maionese, tipo fantasiando, sei lá, alguma coisa super-herói, caso quem gosta de anime, manga, né, essas coisas. Não tem problema algum. Isso também tem o seu significado. Você está exercendo, né, a capacidade de criação, de visualização, de mentalização. Isso é um treinamento também. Mas aqui, como o intuito é crescimento, evolução, né? Sair do ponto A, chegar ao ponto B, então a indicação é: vamos viajar na maionese de forma criativa, de forma edificativa, tá? De forma recreativa, né? Então essa é a ideia, né? Mas viajar na maionese é importante, é muito importante. Viajar na maionese é uma ação criativa, tá? Viajar na maionese é uma ação criativa, tá? Nós estamos dentro do mundo da criatividade.
Então, isso é muito bom. Esse é um dos grandes diferenciais do ser humano. Então, a minha dica é isso daí para vocês. No dia de hoje, eu comecei a arrumar as coisas aqui, tirei os livros ali da estante, estão aqui atrás, estou com bastante coisa aqui, mas eu vou pegar um desses aqui ainda hoje, é minha vontade, né? Pelo menos a minha intenção, minha escolha é ainda no dia de hoje, pegar um deles aqui e viajar um pouquinho na maionese. Na correria do dia a dia, de vez em quando eu sei que é difícil. Eu não trabalho fixo, então eu tenho diversos projetos, principalmente no final de semana nós tivemos uma reunião, um evento do amigo, e depois de lá para cá, até comentei ontem, diversas coisas têm acontecido, boas, muito boas, que pode mudar totalmente o rumo dos próximos meses aí para mim. Estou fazendo algumas reuniões, daqui a pouco eu vou ter uma outra reunião também. E então eu sei que em alguns momentos fica um pouco difícil, mas se por acaso você que está vendo esse vídeo, você é um CLT, e você quer sair dessa condição, olha, nesse momento eu poderia te dizer que você é um baita de um sortudo. Por que um baita de um sortudo? Por ser um CLT, você tem um serviço fixo, que na maioria das vezes nós não precisamos usar a cabeça, no sentido que já está preparado, você já chega lá cedo, você já tem o que fazer. Quando eu trabalhei nas empresas, eu trabalhei na Honda, na Toyota, na Suzuki e algumas outras multinacionais, lá no Japão, eu não precisava pensar, entendeu? Não confunda, não entenda errado, não tô falando que não é burro, não tô falando que não precisava pensar mesmo, porque chega ali, é só bater o cartão e já está determinado o que eu tenho que fazer. Eu não preciso pensar, já prepararam ali, já tem outra equipe que já preparou todo o processo. E aí eu tenho que ir para o meu setor responsável e tenho já pré-definido o que eu tenho que fazer. Então, não preciso gastar meus neurônios. Então, é só ir lá e fazer. E quando nós trabalhamos assim, é tudo definidinho. A hora de entrar, hora de sair. Tem hora de almoçar. Então já tem um ritmo. Então, vamos lá, simplificando. Se é um CLT, você já tem um serviço que lhe garante o final do mês um salário, que lhe garante estar com suas contas em dias. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando você é um CLT, se você observar, você vai ver diversas coisas. Brechazinhas, espaços que dá para você usar. Igual. No Japão é diferente do Brasil. No Japão, almoço é apenas 40 minutos. 40 minutos. Praticamente todo mundo, com 20 minutos, consegue terminar de comer tudinho. Aí sobra 20 minutos. Algumas pessoas vão dormir, outras vão lá ficar fumando. Hoje em dia, provavelmente, tudo vai ficar no celular. Na minha época não tinha isso, né? Mas se você quer investir em você, por exemplo, hoje em dia tem tantos cursos online, tem cursos gratuitos na internet. Você, por exemplo, você quer acelerar, come um pouquinho mais rápido, 15 minutos, vai no banheiro, já faz suas necessidades, termina lá, tem 20 minutos sobrando. Todo dia tem 20 minutos, de segunda a sexta. Você consegue aí todo dia tirando 20 minutos, quanto que vai dar? Vai dar 10, 1 hora e 40 minutos, é isso. Você tem 1 hora e 40 minutos que você consegue, dentro da semana, de segunda a sexta, 1 hora e 40 minutos que você consegue ter para o seu investimento pessoal. Isso eu estou falando só de aproveitar a hora do almoço, se fosse no horário do Japão, mas no Brasil é mais. Se hoje eu estivesse trabalhando lá no Japão, como CLT, e eu quisesse investir em mim, isso é uma coisa que eu iria fazer. Eu iria resolver tudo meu almoço rapidinho em 20 minutos e investiria 20 minutos. Escolheria, por exemplo, um curso online, que aí com o celular eu posso estar vendo vídeo aula e fazendo meus rascunhos, minhas anotações. Então assim, e no final do mês tendo o meu salário garantido, para honrar com as minhas contas, pagar minhas contas,
honrar com as minhas responsabilidades. Então, é tudo questão de visão, entendeu? Se você é um CLT e tá nessa pegada que quer sair dessa condição, quer ter uma vida melhor, entendeu? Você, nesse momento, você é um baita de um sortudo, você não é um desempregado, para primeiro de conversa. Você tem um serviço que te garante o seu sustento, honrar com os seus compromissos. Se você tem tempo, você consegue separar tempo até durante a semana. Se é uma pessoa que vai de ônibus, de Uber, se ela gasta meia hora para ir, meia hora para voltar, você tem 1 hora. Se você muda um pouco a estratégia, coloca um audiobook, ou até as aulas mesmo, se só por ouvir dá, você tem 1 hora de locomoção, mais 20 minutos, né? Durante o almoço, tem 1 hora e 20 minutos por dia. Por dia, sem mudar em nada a sua rotina. É só usando um pouco de criatividade, mudando o ponto de visão e adaptando. Você tem 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos por dia. Agora soma vezes 5 que você vai ver. Então, e sim, eu falo que você é sortudo se você é um CLT. Porque você pode estar investindo em paralelo, começar o seu negócio, né, e validando ele. E quando você parar, né, com o serviço de CLT, você já vai parar, mas já estando com outra estrutura pronta. Uma estrutura que já vai, logo, né, de começo, já te levar para um outro patamar. E como a gente chega nessas conclusões? Através de segunda-feira, né, no segunda ou começo do mês, né, naquele passo 1, lembra? Primeiro, fazer sua escolha, sua determinação, conscientização do que você quer para você. Aí depois, no segundo ponto, a projeção. A projeção, ela sai com maior qualidade quando a gente tiramos o momento de reflexão, que você consegue enxergar as coisas mais amplas e rascunhar o mapa da onde você quer chegar. E aí, com a constância diária e com uma análise e melhoria constante, você vai chegar lá sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, aproveite o seu momento. Se você não é CLT, a mesma coisa. Se você consegue dar um jeito, sim, se você querer. Se você é um CLT, sortudo, sortuda, parabéns. Levanta a mão para o céu, dê glórias a Deus por ter um trabalho, por ter o seu sustento garantido no final do mês e por ter tempo, condições de, em paralelo, investir em você. Agora, o sucesso, a realização, depende só de você. É sua escolha, que precisa ser acompanhada de uma ação, uma atitude. Tá bom? E você consegue enxergar essas coisas melhores quando começa a ter tempos de qualidade de reflexão. E a quinta-feira é um dia mais propício para isso. Então, que você venha entender o que eu estou dizendo e comece a investir em você. Volte a viajar na maionese, caso você viajava e parou. Se nunca viajou, comece a viajar. Comece a investir em momentos de reflexão na sua vida. E, se você quer sair do ponto A, chegar ao ponto B, existe um processo. Primeiro, você tem que fazer a escolha, determinação do que você quer para você e depois colocar em ação através de ter uma atitude, colocar em prática. Fazendo o quê? Segundo ponto, projetando os seus sonhos, sua meta, seus objetivos. E para garantir que você chegue ao ponto B, análise e melhoria constante. Sempre está analisando e fazendo os ajustes necessários. E nunca se esqueça, há esperança para você, indiferente pelo que tu possa estar a passar. Tá certo? Isso não é filosofia. Isso não é filosofia. Então, que Deus abençoe seu dia. Tenha uma excelente quinta-feira e vamos viajar na maionese.